pessoal, vamos seguir então com o nosso estudo do livro Xamã Urbano de Serge Kahili King. Fala sobre o xamanismo havaiano, o xamanismo kahuna, tá bom? Então vamos lá, primeira aventura, a evolução do xamanismo havaiano. Aí tem umas palavras escritas aqui em havaiano que eu não vou saber pronunciar da maneira correta, mas vamos lá. Waiho Wale Kahiko. Antigos segredos agora são revelados. Os trovões trovoavam, vento rugia, torrentes de chuva enchiam os ares e as ondas altas como montanhas. Levantavam-se e caíam logo depois. Mesmo assim, os corações Maui puxavam a remessa, seu mágico anzol de pesca. Finalmente, com o som de milhares de cascatas, as ilhas do Havaí ergueram-se lentamente para fora do mar. Maui triunfara novamente e a humanidade ganhava uma nova terra para explorar e cultivar. A evolução do xamanismo havaiano começa com os mitos de Maui, mágico, ardiloso, semideus, milagreiro, arauto da boa sorte. Maui era conhecido por todos esses nomes, de um extremo a outro da Polinésia. A única figura masculina da mitologia a ser tão famosa. O único ser mitológico feminino da mitologia polinésia com uma reputação tão grande assim era Hina, H-I-N-A, deusa da lua e a mãe de Maui. As histórias que se contam sobre Maui estão abundantemente registradas na Hawaiian Mythology de Pequot, Myths and Legend of the Polynesian de Andersen. Desculpe o meu inglês que também não é lá essas coisas, né? Vamos lá. Onde vemos claramente que ele era um xamã arquetípico da mesma tradição antiga encontrada em outros lugares do mundo, só que com um toque polinésio. Além de ter puxado para cima as ilhas do Havaí, um mito de descobrimento, ele reduziu a velocidade do sol para que sua mãe pudesse secar suas roupas. Outro mito de descobrimento, referente à descoberta de terras em latitudes mais ao norte. O Maui visitou o mundo superior e enganou os deuses, roubando-lhes o segredo do fogo. Um mito de intuição criativa por meio do transe xamânico. Visitou o mundo inferior para vencer diversos monstros. Outro mito de transe xamânico de cura. Sabia usar muito bem a magia e os apetrechos mágicos e falava livremente com as aves, os animais e os elementos da natureza. Maui foi a figura mais popular da mitologia polinésia por causa da sua capacidade de ajudar, de se envolver em aventuras, sua irreverência frente à autoridade e sua acessibilidade. Como semideus, mais exatamente um ser humano com habilidades mágicas, ele nunca foi venerado, mas podia ser invocado para trazer boa sorte. Na Nova Zelândia, onde os Maui esculpiam sua imagem em madeira ou jade na forma de um embrião humano, ele era muitas vezes usado como amuleto e chamado de Maui Tiki Tiki. No Havaí, onde a sua imagem nunca foi feita, ele era chamado de Maui Kupua. Ambos os nomes podem ser traduzidos como Maui o Xamã, né? Então vamos lá. As ordens dos kahunas. Então, ele vai contar um pouquinho da história aqui, né? Vamos lá. Há muito tempo na Polinésia, dizem que algumas tradições, como as da família Kahili, que me adotou,
Então, Carrilli é um sobrenome que ele tem por adoção e daquelas registradas por Leinane Melville and Children of the Rainbow, remontam a um passado tão longínquo quanto o do continente perdido de Mu. Apesar de muitos não concordarem com isso, foi criada uma filosofia de vida chamada Huna, H-U-N-A. Significa o segredo do conhecimento oculto. Esse nome não se refere a nenhum desejo de manter o conhecimento longe das pessoas, mas de um conhecimento do lado oculto ou invisível das coisas, o que está por trás, a essência, a magia que está por trás das coisas. Os praticantes especialistas ou mestres nessa filosofia eram chamados de Kahuna em havaiano. Então, os praticantes especialistas na filosofia Huna são os Kahuna. Tahuna, com tá de tatu em haitiano, e Tohunga em maori. Num determinado momento, esses especialistas se desdobraram em 3 grupos separados. A existência desses grupos está registrada em muitas fontes, por exemplo, em Hawaiian Antiquities de Malo e Ancient Hawaiian Civilizations da escola Kamehameha. Porém, a maior parte dos detalhes que cito a seguir foi-me oferecida por Orialaka Carrilli e Vana Carrilli, minha tia e meus tios adotivos. A maneira havaiana. Quando eu tinha 17 anos de idade, fui Hanai, que é adotado pela família Carrilli, depois que meu pai biológico faleceu. Essa não é uma forma legal de adoção, mas para os havaianos significa aceitar a pessoa na própria família como um membro dela. Então ele foi acolhido pela família Carrilli, né? Um dos grupos mencionados dedicava-se às artes da terapia física, na religião cerimonial, da política e da guerra. No Havaí era conhecida como a Ordem de Ku. Um segundo grupo dedicava-se aos aspectos espirituais e materiais das artes e das ciências, como da pesca e da agricultura, da construção de navios e da navegação, da escultura em madeira e do cultivo de ervas. Essa era a Ordem de Lono, assim chamada no Havaí. O terceiro grupo, a Ordem Havaiana de Kani, dedicava-se à magia, ao misticismo e à psicologia, e era constituída pelos xamãs. Cada ordem tinha diversas subcategorias, e apesar de todas elas possuírem elementos ligados à cura, a arte da cura por meio do espírito tornou-se a principal atividade dos xamãs. Ku, Lono e Kani pronunciava-se em Kanai. Ku, Lono e K-A-N-E. K-A-N-E. Kani pronuncia-se Kanai. Kanai. Mas eu vou falar Kani, tá, gente? Porque eu sou brasileira. Então, tem as 3 ordens: Ku, Lono e Kani, tá bom? Eram arquétipos ou personificações do corpo, mente e espírito. O nome completo de Kani era originalmente Kanewairini, que pode ser traduzido como homem-mulher, e se refere a um conceito de polaridades semelhantes ao Yin e Yang dos xamãs taoístas. Vê que lá na China tem os xamãs taoístas, né, que são os praticantes do xamanismo, né, do taoísmo. Legal. Kani era um dos deus arquetípico das florestas, dos lugares elevados, das fontes de água e da paz. Isso é muito significativo, pois via de regra, os havaianos só habitavam o litoral das suas ilhas. Além dos que praticavam eventual extração,
do pau sândalo, o corte de árvores altas para a construção de canoas oceânicas e a coleta de penas para os mantos. Os únicos havaianos que passavam mais tempo nas florestas e nos planaltos mais elevados eram os xamãs. Como uma corporação, a Ordem de Kami era basicamente dividida em aprendizes, viajantes e mestres, apesar do número de categorias poder ser mais diversificado por causa de diferentes professores. Quando realizei meu treinamento, comecei como aprendiz e depois passei a dominar diferentes áreas à medida que eu ia progredindo. Os xamãs havaianos, como os xamãs de qualquer lugar, não possuem hierarquias. Os aprendizes são alunos e colegas, não seguidores. E os mestres é um mestre do conhecimento e não um mestre de gente. A palavra havaiana que define o mestre, no sentido de alguém que possui um conhecimento especializado, espiritual e material em determinada área, é kahuna, quer dizer, ele é um portador do conhecimento. Ele é um mestre porque ele ensina, ele tem uma sabedoria maior, né? Como já mencionado, atualmente essa palavra é usada livremente, mas seu uso que seu uso seja adequado e para que ele tenha verdadeiro significado deverá sempre vir acompanhado de um qualificador. Por exemplo, o mestre de cura das ervas, massagens e trabalhos energéticos é um kahuna lapahau. Um mestre de oração e de cerimônias é um kahuna pule. Um mestre xamã é um kahuna kupua. Kahuna kupua. Aliás, o grande kahuna das praias do surf seria um kahuna reenalu. E um mago negro ou feiticeiro era chamado de kahuna ana-ana. Muita bobagem tem sido escrita e apresentada a respeito dos kahunas do Havaí. Desde o clarão vermelho dos olhos, supostamente visto por algumas pessoas ao se encontrarem com o verdadeiro kahuna, até a cura instantânea de ossos quebrados sem deixar vestígios, e o despertar dos mortos, além da infame oração da morte. Como muito dos créditos ou da culpa por essas coisas é atribuída aos xamãs, eu gostaria de esclarecer esses assuntos. Para começar, a crença no clarão vermelho, que até chegou a aparecer na televisão, bom, deve ter aparecido na televisão lá, né? Surgiu por causa de um jogo de palavras tão apreciado pelos polinésios. A palavra usada para definir clarão é makole, que quer dizer olho vermelho, e se refere a conjuntivite. Mas a mesma palavra quer dizer arco-íris, que é um símbolo da presença de chefes, deuses ou espíritos. Quando aplicada a um kahuna, é uma palavra que representa o respeito. A cura instantânea de um osso quebrado é possível para qualquer curandeiro. Uau! Sobre certas condições. Especificamente, ela pode ocorrer quando há energia e fé em abundância, e nenhuma dúvida. Pois é, né? Pois é, né? Temos o nosso xamã Jesus que dizia isso, né? Sua fé te curou. Será que Jesus era um xamã? Né? A reputação dos kahuna quanto a essa habilidade deve-se basicamente a uma história de um livro de Max Freedom Long, intitulado The Secret Science Behind Miracles, onde ele fala de uma mulher kahuna que curou instantaneamente a perna de um homem que a quebrara quando estava bêbado. Obviamente o kahuna tinha a energia e a fé necessárias e provavelmente o homem estava bêbado demais para ter qualquer dúvida. No entanto, nem mesmo os kahunas podem fazê-lo todas as vezes sem errar. É uma coisa bem excepcional, né? Que interessante isso. Eu gostaria de presenciar um milagre desses em algum momento da minha existência. Ver um osso se regenerar instantaneamente. Despertar os mortos é algo que se faz em todas as culturas. Uau! Às vezes até espontaneamente. Nosso querido mestre xamã Jesus fez o milagre de ressuscitar, né?
Foi Lázaro, né, que ele ressuscitou, enfim. Eu não sou super entendida de Bíblia, não, mas tem algumas coisas que a gente, né, enfim. Nesses casos, a pessoa morta, na verdade, ela está em coma profundo ou em transe, ou a caminho da outra dimensão. Quer dizer que ela não fez a passagem total. Ele cita Jesus aqui, ó. Pode-se até acreditar que Jesus estava certo quando disse que a menina que ele trouxera de volta à vida estava apenas adormecida. Uma típica técnica xamã kahuna para ressuscitar uma pessoa aparentemente morta era empurrar o dedão do pé, o espírito solto da pessoa de volta para o corpo. Isso é espantosamente astucioso quando lembramos que apertar o dedo do pé é um conhecido método usado em muitos lugares para reanimar alguém que desmaiou. Deve ter algum meridiano que passa ali, né, alguma coisa importante, enfim, algum estímulo neurológico. Vamos estar receptivos e elaborar esse conhecimento, né? Vamos elaborar esse conhecimento. Agora vamos falar da maior proeza de todas, assim chamada oração mortal. Ela foi apenas praticada pelos Ana-Ana, que são aqueles xamãs que praticavam magia negativa aqui, né? O feiticeiro, o mago negro, magia negativa. Os xamãs Ana-Ana. Eles eram desdenhados pelos kahunas de todas as ordens, né? Os xamãs excluídos. Geralmente esses renegados eram aprendizes de uma das ordens, onde havia obtido algum conhecimento, e que depois saíram ou foram expulsos da sua corporação por causa de uma personalidade ou um comportamento negativo. Claro, né? O cara que é desvirtuado, que vai usar de maneira equivocada um poder, um conhecimento, né? Então, os europeus foram os primeiros a chamá-los de kahuna, e depois os missionários disseminaram a ideia de que todos os kahunas eram feiticeiros maléficos. A própria oração mortal nada mais é do que um canto de maldição, destinado a atuar aberta e telepaticamente sobre o medo da vítima. Se não havia medo, não havia efeito. Olha só o que eu falei lá no outro vídeo a respeito, né, do poder, do empoderamento, do centramento. Para que você dá poder, no que você acredita, né? Aqui, ó. A grande maldição da morte dos kahuna Ana-Ana só tinham poder telepático sobre o medo da vítima. Quando a vítima não tinha medo, a maldição não tinha efeito. Determinados kahunas especializavam-se em desfazer as ações maléficas dos Ana-Ana, trabalhando diretamente sobre o feiticeiro ou conferindo mais poder às vítimas. Às vezes, esses contrafeitiços também eram chamados de kahuna Ana-Ana. Mas essa briguinha psíquica aí não é legal, hein? Mas enfim, coisas, né? Coisas da vida. Treinamento xamânico. O treinamento de um xamã na Polinésia pode ser formal ou informal, dependendo da área de especialização. Na antiga Nova Zelândia, os candidatos Maori frequentavam a Warwananga, ou escola psíquica, que legal, onde passavam por um treinamento e por exames rigorosamente controlados. A tradição havaiana era muito mais ligada à família, em que os candidatos eram escolhidos ou adotados pela família de um mestre xamã e treinados informalmente pelo xamã ou seus alunos mais avançados. No sistema Maori, o aluno deveria realizar tarefas específicas e depois era testado. No sistema havaiano, ele passava por experiências, demonstrações, recebia dicas e sugestões, depois era deixado sozinho para desenvolver suas próprias iniciativas e autodisciplina, a fim de dominar essas coisas ou não. Quando sentia que estava pronto, o aluno dirigia-se ao mestre e oferecia-se para demonstrar sua habilidade. Então o mestre lhe dava algumas sugestões para melhorar essa habilidade.
ou reconhecia realmente a sua capacidade e lhe dava um novo desafio, se o aluno assim solicitasse. Na minha opinião, o sistema havaiano é bem mais duro do que o outro, porque suas diretrizes são muito imprecisas. Por exemplo, meu tio havaiano Kahuna Vanakahili disse-me uma vez sem preâmbulos: é uma boa coisa entendermos as energias da pedra e das coisas pétreas. Então eu lhe perguntei: isso quer dizer que você acha que eu devo estudá-las? Ele respondeu: não. Então eu insisti: você quer que eu faça isso? Ele respondeu de novo: não. No início eu não consegui entender por que ele me ensinou aquilo, mas graças às experiências anteriores com o meu pai e M. Bala, meu mentor xamânico africano, finalmente tive um lampejo de inspiração e perguntei a ele: como alguém consegue entender as energias das pedras? Ele respondeu: bem, para você começar com... Então ele me apresentou diversas sugestões para iniciar os meus estudos. Se eu não tivesse feito a pergunta certa, ele não teria me ajudado a ampliar o meu conhecimento naquela área. No xamanismo havaiano, a iniciativa é altamente valorizada e recompensada. Você vê que interessante? Porque ele se colocou num lugar aqui de humildade. Ele perguntou, né? E ele teve a iniciativa. Quer dizer, não é que você vai estudar porque eu tô falando que você tem que estudar. Você que tem que procurar, por tua curiosidade, teu interesse, a tua iniciativa, o que você quer estudar, né? O novo aspecto do xamanismo havaiano, comparado ao mais conhecido xamanismo ameríndio, é a ausência de máscaras, não usa percussão e não há dança. As máscaras, como representação de deuses, espíritos ou animais, não eram usados em nenhum lugar na Polinésia, apesar de algumas pessoas pensarem que as máscaras melanésias da Nova Guiné são da Polinésia. Não são. Quando os dançarinos, xamãs ou sacerdotes da Polinésia queriam invocar a presença ou solicitar a ação de deuses, espíritos ou animais, só faziam por meio de sons e gestos. Até mesmo a elaborada tatuagem facial dos polinésios visava apenas o embelezamento. Olha que interessante! Visava apenas o embelezamento e não a criação de uma máscara espiritual. E a percussão não era usada como meio para entrar num transe, era usada a comunicação para manter o ritmo da dança e para energização. Então a percussão não é para entrar em transe, é para comunicação, para trazer ritmo e dança, para trazer energização, vitalidade. Na hula sagrada, um dançarino entra numa espécie de transe meditando sobre o deus. Hula é aquela dança, né? Enfim, ai meu Deus, eu pagando mico. O espírito ou a intenção. Um dançarino entra numa espécie de transe meditando sobre o Deus, o espírito ou a intenção que ele quer ver representada na dança. A própria dança era um evento cuidadosamente coreografado, cujo poder provinha da habilidade do dançarino em se conectar com o espírito ou com a intenção a ser expressa. Um transe ou uma concentração mais profundos até podem ocorrer como efeito colateral, mas o objetivo principal da hula sagrada era ensinar ou mobilizar a audiência. Danças estáticas ou induzidoras de transe não faziam parte da cultura da Polinésia. Os xamãs polinésios eram treinados na arte da cura em 7 áreas e para se tornar um havaiã, o xamã Kahuna, tinham que desenvolver certo grau de domínio de todas elas, mas nem todo mundo era igualmente hábil em todas as áreas, por causa das diferenças de talento natural e interesse.
Basicamente, o xamã era treinado nas capacidades mediúnicas, na liberação de bloqueios físicos e mentais, na manifestação de eventos, na mutação de formas, na promoção da paz e como mestre e aventureiro. A forma de treinamento era diferente para cada mestre, mas invariavelmente o processo enfatizava a autoestima, a autoridade interna e o poder das palavras no direcionamento da energia. Poder das palavras no direcionamento da energia, na evocação de imagens e na produção de crenças. Geralmente os aprendizes recebiam fórmulas de cantos que reconheceríamos atualmente como afirmações, imagens para se meditar e explorar e formas elementais de animais ou de plantas para servirem como exemplo ou modelo. Alguma coisa relacionada a arquétipos? Qualquer treinamento formal geralmente ocorria no amanhecer até o entardecer, mas esperava-se que o aprendiz aplicasse seu conhecimento em qualquer oportunidade ao longo do dia ou da noite. Os exercícios respiratórios também eram importantes para aumentar a energia espiritual e direcionar o pensamento. Como médium, o xamã era treinado em telepatia e clarividência, mas também na viagem a outros mundos, internos e externos, na comunicação com os espíritos, em canalizações, na interpretação de sonhos e na comunicação com plantas, animais e elementos da natureza, elementos naturais da Terra. Tudo isso era, na verdade, considerado como uma forma de telepatia, provavelmente a capacidade xamânica mais importante de todas. Gente, é sensacional você conversar com os elementos que estão ao teu redor e perceber qual o pacote de energia que tem ali, qual o pacote de informação que vem a partir daquilo, né? É treino, prática. É uma comunicação que não é mental, mas o mental interpreta e traz para nossa razão. A gente se comunica de uma maneira instintiva, a gente sente, percebe, e o mental decodifica. É muito lindo tudo isso, gente, eu acho sensacional. Ferramentas como o jogo de pedras, a leitura em pedras ou cristais, varinhas divinatórias eram muito usadas para treinar e aperfeiçoar as capacidades mentais. Para a liberação de bloqueios, o xamã era treinado no uso de energia para aliviar o estresse emocional e mental, e nos métodos de mudança de crenças limitadoras. Para a liberação de bloqueios, o xamã era treinado no uso de energia para aliviar o estresse físico, aliviar o estresse emocional, aliviar o estresse mental. Nos métodos de mudança de crenças limitadoras. Geralmente a liberação de energia era baseada no lomi-lomi. Lomi-lomi é uma forma de massagem havaiana. É uma técnica de massagem havaiana que combina elementos semelhantes à massagem sueca. Então tem muito amassamento, né? Muito deslizamento na massagem. Exalen, não conheço massagem Exalen. E Rolfing, da terapia das polaridades. Rolfing libera muito as emoções, né? A partir do trabalho das fáscias musculares. Acupressura, né? Então dá para dizer que se parece um pouco também com acupressura, imposição das mãos e outras variantes. Aí ele coloca aqui, ó. No entanto, a geomancia pessoal e ambiental também era usada para essa liberação. A dissolução de crenças limitadoras, isso aqui que é muito importante pra gente. Dissolução de crenças limitadoras que estão lá no nosso uripili, no nosso subconsciente. Podia ser feita de várias maneiras, porém um método bastante comum era uma espécie de terapia das conversas.
muitas vezes incluindo afirmações que podiam ser feitas pela própria pessoa, por uma pessoa a outra, ou dentro de um grupo. Então, há uma semelhança. Essa técnica é milenar, gente. Tem 5.000 anos, 10.000 anos. Alguma semelhança com psicanálise, alguma semelhança com PNL, programação neurolinguística. Sensacional. Como um cara, não tô falando que é a mesma coisa, né? Mas assim, pra gente entender como são essas práticas, ele comparou, né? Ele não falou em PNL, é o que tô falando, tá? Ele só falou aqui das práticas de conversas e afirmações para mudança de crenças limitadoras. Mas vamos lá. Como canalizador, o xamã era treinado para fazer coisas como mudar o clima, aumentar a prosperidade, talvez induzindo uma colheita mais abundante ou atraindo uma grande pescaria. Invocar diversos eventos, como encontrar uma ilha ou reunir chefes de tribos. Entre diversos métodos utilizados, havia uma forma de contemplação ou atenção passiva muito semelhante a certas práticas de yoga, na qual uma ideia é mantida tranquilamente na consciência até que atraia energia suficiente para se manifestar. Nesse treinamento também se incluía viagem astral e psicocinese. No treinamento de um xamã, Kahuna, meu Deus, entre diversos métodos utilizados, havia uma forma de contemplação ou atenção passiva semelhante a certas práticas do yoga, na qual uma ideia é mantida tranquilamente na consciência, até que atraia energia o suficiente para se manifestar. Alguma similaridade com visualização criativa? Eles já praticavam isso. Nesse treinamento também incluía viagem astral e psicocinese. Como transformista, o xamã era treinado para representar diversos papéis por meio do canto, do teatro ou da dança e assim assumir as características de animais ou objetos. Então ele trazia, né, aquele arquétipo para si, animais ou objetos. Eu sei que arquétipo não é um termo, quando a gente fala em arquétipo aqui, os psicólogos todos que estão me escutando, espero que tenham muitos, a gente está falando do arquétipo de acordo com a visão espiritualista, tá? Quando eu falo arquétipo, ele não fala de arquétipo está saindo da minha boca. Não é da visão psicológica de arquétipo, não é o arquétipo que Jung trouxe, o arquétipo de acordo com a visão espiritualista, tá? Que a gente pode trazer as informações presentes, né? Nas imagens, né? Dos objetos, dos animais, aquilo desperta todo um pacote de energia dentro da nossa mente, do nosso campo, que a gente se veste daquilo, né? Essa visão de arquétipo que eu, Juliana, tô falando. Ele não falou nada disso, eu que tô falando. Porque ele tá falando de como transformista, o xamã era treinado para representar diferentes papéis por meio do canto, do teatro e da dança, assim assumir as características de animais ou objetos, fundir-se com os elementos da natureza e influenciá-los por ressonância. Fundir-se com os elementos da natureza e influenciá-los por ressonância. Nos níveis mais avançados dessa prática, desaparecer ou aparecer diante das pessoas sob forma diferente. Muito louco, gostaria de presenciar uma coisa assim, mas enfim. Será que é por hipnose? Será que realmente tem um processo aí de desmaterialização e materialização? Não sei. Eu já ouvi dizer que tem seres muito elevados que eles se manifestam em vários lugares ao mesmo tempo. Enfim, como a gente é material ainda denso, né? Mas enfim, vamos lá. Os xamãs, Kahuna, mais
poderosos, estudados, conseguem fazer isso, né? É o que o Sergio King falou, né? Consegue fazer isso, de desaparecer ou aparecer diante das pessoas sob forma diferente. Talvez ele promova algum tipo de transe nas pessoas, né? E aí as pessoas enxergam, por exemplo, ele, sei lá, incorpora o espírito do tigre. Aí as pessoas começam a enxergar ele como de fato um tigre, porque ele traz aquela energia arquetípica e as pessoas estão num processo ali envolvidas num ritual, na cerimônia. Eu não sei, é interessante, né? Não sei. Estamos falando sobre coisas muito interessantes. Como promovedor da paz, o xamã era treinado para criar harmonia em seu interior, no interior dos outros e entre as pessoas. Entre as pessoas é a natureza e no interior da natureza. Então ele traz harmonia, né? O promovedor da paz. Uma sociedade xamânica do Tahiti, os Aioi, especializou-se nesse processo da promoção da paz. Olha, usando o canto, a dança e a poesia como meio. Eles viajavam de ilha em ilha para realizar as suas apresentações. O respeito por eles era tão grande que quaisquer guerras em curso tinham de ser interrompidas quando eles estavam presentes. Por meio da narrativa de mitos e lendas, eles lembravam os combatentes da sua origem e objetivos comuns. E por meio da encenação exagerada e do humor irreverente, tentavam fazer com que os antagonistas, os que estavam guerreando, enxergassem o erro daquele modo de agir. Essa ênfase na paz é uma das características mais destacadas nos xamãs da Polinésia. Enquanto a maioria dos xamãs do mundo segue o caminho do guerreiro, com seu foco no poder e na conquista do self, os xamãs polinésios seguem o que chamo de caminho do aventureiro, com seu foco no amor. E aí ele coloca entre parênteses aloha. Para quem não sabe, aloha, a tradução é amor. A gente vai falar mais a respeito mais para frente. E na expansão do self, né? Como mestres, os xamãs eram treinados para demonstrar e compartilhar seus conhecimentos, ajudando as pessoas a descobrir o poder de mudar a sua vida. Raramente um xamã tornava-se um kahuna ao, um mestre que fala na frente de grupos. Era mais provável que o ensinamento fosse transmitido, por exemplo, por sugestão e por aconselhamento, né? Como aventureiro, o xamã era treinado para ser flexível, estar à vontade com mudanças e direcioná-las positivamente, ser livre para explorar novos caminhos e modos de fazer as coisas e atualizar e expandir constantemente seu conhecimento por meio da viagem e do estudo com outros mestres. O xamanismo havaiano e o espírito de aloha, no qual é baseado, representam, nós vamos falar sobre o espírito de aloha mais para frente um pouquinho, tá? No qual é baseado, representa uma forma de vida de grande valor para toda a humanidade. É um exemplo de reunião de todos. E o melhor uso do xamanismo urbano de todos os tipos seria na promoção da paz interna e da paz externa, como diz o antigo provérbio havaiano. Reali i kalai re haku na ke aloha. A paz é um chefe, o Senhor do amor. Que a paz e o amor sejam nossos guias e nosso objetivo enquanto trabalhamos na cura do mundo atual. Gente, nos vemos no próximo capítulo, tá bom? Aloha!